Trabalhar a comunicação para mim tem sido assim, algo fantástico, porque não é só técnica, é realmente o autoconhecimento. Quando a gente junta os dois, quando a metodologia ela junta os dois, a gente vê as pessoas desabrochar sem sofrimento. É ruim no primeiro momento, você já experimentou. É ruim subir no palco na primeira vez, você faz, meu Deus do céu, meu coração vai estourar, minha boca está seca, eu vou falar o quê? Mas com a prática, com o ambiente seguro e com as técnicas certas e com apoio, o negócio vai ficando mais fácil, você vai se soltando e no final você faz, caramba, eu sou outra pessoa. A gente cansava de escutar isso nas aulas. Não é terapia, mas é terapêutico. Ou estou indo para a minha terapia. E as pessoas vêm com muita alegria, mesmo depois de um dia de estresse, cansado, exausto. Aí chegava lá, assim, sabe, morto. Aí no final saía, gente, parece que eu estou recarregado, estou radiante. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias que Somam, o podcast da Copiedu. Eu sou Letícia Andrade e nessa temporada nós estamos falando de trajetórias de sucesso. E hoje nós recebemos aqui Tiago Barros. Tiago é treinador comportamental, mentor de comunicação e especialista em ajudar pessoas a desbloquear o poder da comunicação em suas vidas pessoais e profissionais. Com uma abordagem prática e humanizada, ele se dedica a transformar desafios em oportunidades de crescimento. Estudante de psicologia, traz para sua metodologia uma combinação única de técnicas comportamentais e ferramentas de autoconhecimento, capacitando seus alunos e mentorados a comunicar-se com clareza, segurança e impacto. Seu objetivo é guiar pessoas a superar o medo do julgamento, alcançar objetivos e se destacar em suas áreas de atuação. Seja muito bem-vindo, Tiago. Que bom recebê-lo aqui. Obrigado, Letícia. Agradeço o convite. Para mim é um prazer enorme estar participando desse episódio, que é fundamental para a gente se inspirar cada vez mais nessas histórias marcantes que passaram por aqui já. Que bom. Fiquei muito feliz que você aceitou o meu convite. Nessa temporada, nós estamos falando de trajetórias de sucesso. Você é um professor renomado, conhecido por dominar todas as técnicas da oratória. Admiro demais, você é um professor, é meu professor, viu, gente? É meu professor. Espero, inclusive, que esteja dando orgulho para o meu professor nesse momento. Olha aí, a responsabilidade, né? Responsabilidade fica grande, a gente fica até um pouquinho tensa. Estava até dizendo aqui nos bastidores, a gente fica um pouquinho tensa, mas vai dar certo. Tiago, como tudo isso começou? Eu queria que você me contasse do início, como é que seus olhos brilharam para a área da comunicação. Nossa senhora, então senta aí que lá vem a história, tá? Bem, tudo começou em Recife. Eu sou nascido na capital de Pernambuco, filho do seu Joab e da dona Evânia. Fui o primeiro neto pela parte da família da minha mãe, mas esse título durou apenas um mês, que no mês seguinte meu primo já nasceu, então já quebrou toda aquela expectativa, aquela coisa já foi embora já. E até os 7 anos eu morei em Recife, morava ao lado da casa da minha avó, então a casa da minha avó com vários filhos, então era sempre muito agitado, aquela bagunça, aquela agitação toda. Mas meu pai trabalhava com vendas e surgiu uma oportunidade para ele assumir uma área em Manaus, conversou com minha mãe, eles não pensaram 2 vezes e foram-se embora. Manaus. Lá vai a gente para Manaus, saí ali de Recife para Manaus, chegamos em Manaus, não conhecíamos ninguém, é uma outra cultura, outra região, aquela questão de mata. Nossa, a gente morou num condomínio que tinha mata do lado, então era fácil a gente pular o muro, estar ali naquela mata e ver bichos para todo tipo de gosto. Mas também tinha as suas coisas assim que assustavam a gente. Manaus era o seguinte, estava sol, maravilha, mas quando vinha chuva, era uma senhora chuva, era raio, trovão, aquela coisa toda. Nossa passagem por Manaus não foi muito longa, a gente ficou ali 1 ano e meio, aí não aguentou, saudade, a distância de todo mundo, surgiu uma oportunidade para voltar para Pernambuco, mas não para Recife, agora para Caruaru. Mas como era pertinho da família, a gente não contou 2 vezes, arrumou o que tinha lá, voltamos para Recife e fomos morar em Caruaru. Quando a gente chegou em Caruaru, em 1990, Caruaru estava naquele período de seca e ainda não tinha, estava fazendo as construções da adutora e tudo. E foram períodos duros, porque faltava água. Que ano mais ou menos isso? 1990. Certo. Faltava água. E nesses momentos, a gente morava no conjunto habitacional,
e a gente teve que construir cisternas, tanto na frente quanto no final da casa. E o que acontecia? Como a água não chegava, a prefeitura colocava os caminhões pipas, a gente não conseguia comprar, porque não tinha disponibilidade, então era só o da prefeitura. Ele encostava na rua e eram se vira nos 30. Cada um pegava os baldezinhos e ia colocando, tanto que a gente colocava na primeira cisterna para justamente encher o máximo possível para depois transferir para a segunda e aí levar para a caixa d'água. E eram assim coisas que marcavam bastante, porque o caminhão ele não tinha um horário. Tanto poderia chegar de madrugada, de manhã ou de tarde. Várias vezes eu estudava à tarde, várias vezes eu estava pronto para ir para a escola, o caminhão chegava. Então a gente tinha que correr. Essa era a prioridade, né? Porque sem água não funcionava nada. É a sensação assim, a coisa pior do mundo é a falta de água, porque você fica travado. Cozinhar para tudo. Para tudo. Tudo fica complicado. E várias vezes eu com a farda almoçando, chegou o caminhão, tirava, ia dar prioridade na água. Quando terminava, aí sim, ia para a escola. Já cansei de chegar atrasado na escola justamente por conta disso. Mas também foi muito aprendizado lá. A gente conseguiu aprender bastante. E esse período para mim foi muito marcante porque eu sempre gostei de esportes. Então era muito agitado. Jogava na escola, tanto era jogador de futsal quanto nadador. Adorava praticar as duas modalidades. Só que aí, mais uma vez, Caruaru é uma cidade boa, mas estava com essa trava. E a gente não tinha muitas opções de lazer. Meu pai, mais uma vez, recebe uma proposta. Ou onde para receber proposta? Quanto tempo depois? 4 anos. 4 anos. Então, 1 ano e meio em Manaus, 4 anos em Caruaru. Em 94, em fevereiro de 94, meu pai recebeu a proposta de mudar de área. Ele atuava na parte de lingerie. Isso, qual a profissão do seu pai? Representante ele comercial. Era representante comercial. Ele atuava em Caruaru na parte de lingerie e recebeu uma proposta para vir para Natal para trabalhar na parte infantil, ou seja, eram 360 para ele. Só que a proposta para vir para Natal era muito tentadora, porque além de ter um ganho maior, era a cidade. Meu pai já conhecia, porque ele já tinha passado, a cidade era... Concordo. Agora você imagina o brilho nos olhos que tem de quem estava no interior, fechado, faltando água, chegar em Natal. Natal, imagino. Assim, o coração é aquele... foi quando eu descobri o que é amor à primeira vista. Que a gente se apaixona de uma forma que é assustadora. E meu pai já conhecia, falou para minha mãe ficou meio assim, porque lá vai a gente se distanciar de novo da família, porque onde a gente estava em Caruaru, a gente estava, por exemplo, a 1h30 de Recife e a 1 hora do interior, onde a minha família tem uma granja. Então a gente estava no centro, era rápido chegar. E vim para Natal, a gente aumentaria o tempo de estrada, porque naquela época a estrada simples, era 5, 6 horas para poder chegar. Ficou ali meio vai, não vai, mas tinha um processo. Meu pai passou pelo processo, em abril foi confirmado. E a gente não podia vir já de cara em abril, porque a gente estava no período escolar e transferência ia ficar muito cruel. Aí vamos no meio, nas férias a gente vai. Só que meu pai fez o seguinte, mas dessa vez vocês vão conhecer a cidade. E lá vem a gente no carro, passamos um final de semana aqui, subimos o Morro do Careca, nessa época eu podia subir o Morro do Careca. Ainda podia subir Podia subir, era a coisa mais linda. E no domingo, que tinha que voltar para Caruaru, a gente fez. Aí já pode ficar aqui, não? Ninguém quer voltar. Não queríamos voltar, era paraíso. Paraíso. Mas a gente teve que voltar para Caruaru, cumprimos lá o período até junho. Assistimos a Copa do Mundo de 94 em Caruaru. O Brasil foi tetracampeão. Isso. Na semana seguinte, a gente veio para Natal com a mudança. Eu não lembro, sabe, gente? Eu era muito nova. Você é do período de 2010 para cá, né? Tá nessa fase aí. Eu já entreguei a minha idade aqui várias vezes. Já. Então... Tá. Quando a gente chega nos 30 é fantástico. E depois da Copa, a gente veio para Natal. E foi uma vez que eu peguei assim uma coisa que sempre me incomodou bastante, eram as transferências no meio do ano. Porque quando a gente saiu de Recife para Manaus, foi no meio do ano. Então, quando a gente chega na escola e é novo, não tem farda, na maioria das vezes não tem farda, e você fica sendo aquela pessoa que está com a roupa diferente andando. Então, facilmente... E um peixe fora d'água, as pessoas já têm amizade, já têm grupinhos, Então, facilmente, para a gente já se enturmar, a gente levava os apelidos. Então, eu tive um apelido em Manaus e tive outro apelido assim que eu cheguei aqui. Nossa Senhora. Pode entregar esse apelido? O apelido daqui, porque assim, eu sempre fui... Eu tinha um porte físico, atlético, espetacular. Então, o apelido foi Costelinha. Costelinha, para vocês verem como era, né, dotado fisicamente. Bem dócil, né, o apelido? Bem dócil. Acredito que nessa faixa etária eu estava naquele peso de 48 para 49 quilos. Assustador.
Aí a adaptação, os primeiros 6 meses aqui foram bons, mas a adaptação também foi complicando. Mas no ano seguinte aí emplacou. E assim foi passando os anos, chegamos naquele período fantástico de decidir o que a gente vai fazer da vida. Vestibular. Você teve já de primeira, não, vou fazer vestibular para isso, ou você ficou com aquela dúvida? Eu tinha algumas dúvidas. Eu tinha, assim, um direcionamento para pelo menos 2 ou 3 profissões, cursos ali. Se eu não passasse para um, teria o outro, mas surge aquela dúvida, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Mas tive. Era isso que estava me atordoando no terceiro ano. O que eu vou fazer? Qual é a área? Advogado? Não. Eu acabei, vou para a profissão do futuro. Já estava pensando no futuro. Qual é a profissão do futuro? Que envolvesse computador. Então, computação para mim seria. Só que na hora de fazer a inscrição para o vestibular, não. Vou fazer o seguinte, como eu vou ter que me alistar de forma obrigatória, eu vou me alistar e dali eu tiro para onde eu vou. E aí todo feliz, né? Cheguei para minha família e disse, olha, eu não vou fazer vestibular não, eu vou me alistar e vamos aguardar o que vai dar. Aí meu pai já olhava assim para mim, porque todo o meu desenvolvimento, meu pai sempre ficou viajando. Então eu sempre tive pouco contato com ele, eu não era naquela coisa de todo dia a gente estar junto, não, era pouco contato mesmo. E na hora que eu cheguei com essa ideia, ele olhou para mim assim, com aquela cara, fez, não estou gostando dessa ideia. Maravilha, fui me alistar. Eu tinha vontade de fazer um alistamento na aeronáutica. Só que o pessoal que a gente morava, eu morava no condomínio, e o grupo todo, para ajudar um amigo que tinha um probleminha de coluna, vamos para o exército, porque no exército ele tem chance de entrar. Na aeronáutica ele vai ser dispensado na hora. Aí eu caí no conto e disse, vamos. Letícia, quando a gente chegou para se apresentar no exército, eu nunca tinha visto tanta gente. Foi o maior contingente de apresentação que teve. Era muita gente. Eu olhei assim, é normal isso? Tá certo isso? O povo todo aqui? Caramba, como é que vai ser esse processo? Não deu outra. A gente chegou, já levamos uma pulseirinha no braço, fomos jogados para a lateral e ali a gente ficou a manhã inteira. No final, a gente tinha que fazer uma apresentação ou uma... Como é que se diz? A gente tinha que se... jurar a bandeira, alguma coisa desse tipo. E fomos embora, dispensados. Eu disse, e agora? E agora? Meu plano não deu certo. Meu plano de carreira furou. Cheguei em casa, né, com aquela cara de, meu Deus do céu, contei para minha mãe, beleza, vamos falar pro seu pai quando ele chegar de viagem. Aí meu pai chega de viagem e a gente vai dar essa notícia para ele. Ele fez, não tem problema, você vai viajar comigo, então vai me ajudar. Aí eu disse, pai, mas eu vou ter que estudar agora, porque agora eu vou prestar vestibular. Isso. Aí ele fez, não tem problema. Você trabalha de dia e estuda à noite. Aí eu fiz, meu Deus do céu, tá bom, beleza. Aí tive que fazer preencher o restante da papelada que tinha do alistamento. Foi quando eu fui no Alecrim com um amigo meu, cheguei lá, tinha um panfleto da Marinha. Aprendiz de marinheiro. Sim. Eu disse, o destino está me chamando para esse negócio, não tem para onde Pode correr. ter dado errado lá, mas... É a Marinha. É a Marinha. Vou ter que fazer isso. Então a gente, na hora, se inscreveu para a prova da Marinha, que seria em junho. Se inscrevemos para a prova da Marinha e eu voltei para casa feliz da vida. Mãe, vou ter a chance de voltar. Olha aqui, a prova, já fiz a inscrição, tudo. Ela fez, muito bem, meu filho, parabéns. Mas a prova é em junho. Você vai ter que ir com o seu pai. Mas eu preciso estudar agora, tem que estudar mesmo. É em junho, é pertinho. Ela fez, não tem problema. Trabalha de dia e estuda à noite. Eu fiz, caramba, não tem jeito. E como eu nunca, meu desenvolvimento foi afastado do meu pai, ter essa coisa de ficar perto dele, para mim era como uma coisa era estranho. Entendo. Aí, vamos lá. Final de semana, arrumei as minhas coisas. Na segunda-feira, meu pai sempre viajava na segunda-feira e voltava na sexta. Na segunda-feira, ele me acorda de 5 horas da manhã, vamos, aí se arruma, a gente entra no carro. A primeira semana foi a semana de poucas palavras. Quantos anos? 17. 17 anos. 17 anos, ia completar 18. Né? Assim, não tem aquela proximidade. E nessa época, jovem, do 17, eu fazia umas travessuras, eu tocava numa banda. Então, o que acontecia? Final de semana era virando, né? Olha! A gente fazia umas brincadeiras. Eu só revelando as coisas aqui. A gente tocava, fazia uns barulhinhos bem bacanas, tá? Foi um período dos 15 até os 17, a gente fazia essas brincadeiras no final de semana. Bacana. Que quase que a gente levou a sério mesmo. E nesse dia que eu fui viajar, a gente teve uma apresentação no domingo, então eu já cheguei 2 horas da manhã e às 5 ele me acordou para poder viajar. Então minha primeira viagem... Você estava destruído.
Não foi muito legal a primeira viagem, porque foi o início, até a gente chegar na primeira cidade, mais ou menos às 3 horas, foi 3 horas eu dormindo. E quando chegou, ele me cutucou. Ei, acorda. Então eu já desci no primeiro cliente com aquela cara assim, inchada. Coisa Seu linda. pai com ódio. Eu com aquela carinha inchada. Certeza. E foi comer. E aí a gente começou. Era sempre dessa forma, viajando, pouca conversa. Até de noite mesmo, quando chegava no hotel, a gente tinha pouca conversa. Mais negócio de trabalho, tudo. E sempre quando a gente ia dormir, tinha mais pessoas. Então a gente acabava conversando tudo, mas eu tinha que vir para estudar, porque eu tinha uma prova para fazer. A prova estava em mente. Isso em janeiro, você tá? mantinha isso na sua mente. Durante a noite eu vou estudar. Porque eu o desejo estava ali. O desejo não era ficar naquela vida, né? O desejo era ir para o outro lado. E isso foi em janeiro, gente. Quando foi em fevereiro, um grande amigo do meu pai, que é de Alagoas, estava morando aqui, recebeu uma proposta para voltar para Alagoas, que também era representante, e ele tinha algumas marcas já consolidadas. Ele estava se desfazendo e tinha uma que ele queria deixar com meu pai, que era uma infantil. E meu pai fez, mas eu não posso. Ele fez, tem seu filho, bota ele para trabalhar. Mas o cara está começando agora, ele está chegando com você, vai desenrolando, daqui a pouco você vai ver que ele vai dar conta do recado. Foi aí que começou a perdição. O que aconteceu? Meu pai chegou para mim e falou, olha, surgiu isso, é uma marca, já tem cliente, já tem faturamento, já tem tudo. E nesse período a gente estava construindo a casa que a gente tem. Aí ele fez, você vai vender do mesmo jeito que a gente faz aqui, você já me viu trabalhando, entendeu como é que é o processo. E tudo que você vender, aí a gente tira uma parte da viagem, a outra parte a gente divide no meio. Fica 50% para casa e 50% para você. Para você. Letícia, naquela época, eu ganhava R$10 no final de semana e era rico. R$10 no final de semana era rico, não tinha o que fazer. Novinho, vivia andando, andando para cima e para baixo. Isso. Tudo. Aí eu fiz, fechado, tô dentro, vamos lá. Aí em fevereiro foi esse trabalho. A gente começou a vender, eu fui gostando. E isso, você era desenrolado, você vendia bem, você era... Não? Esse era o problema. O Thiago, ele era assim, ele falava quando tinha gente conhecida. Entendi. Quando não tinha gente conhecida, ele era uma pedra, ele ficava travadinho. Tanto que quando eu chegava nos clientes, meu pai falava e eu pegava as roupas, dobrava, entrava mudo, saia calado. Saia calado. Não dava um pio. No momento que teve a empresa, eu tive que começar a falar. Sim, aí eu travava. E porque... tinha uns 50% que era seu, né? Tinha um objetivo. Primeiro, eu não tinha repertório para falar, porque a minha conversa era uma conversa de grupo normal, e ali já era uma conversa que tinha que ter mais no corpo. Eu ficava sem saber por onde começar, mas tinha que falar, porque se eu não falasse, eu não vendia. Sim. Ah, Letícia, isso aí deu muitos frios na barriga, viu? Nossa. Imagino. Senhora, muitos frios, muitos perrengues. Imagino. Porque o que acontecia? Quando a empresa veio pra gente chegava na cidade, o meu pai me deixava na loja da cliente da marca, ele ia para outra. Então, só ficava eu e a dona da loja. Você tinha que desenrolar. Eu não conhecia a dona da loja. Então, se eu não conhecia, eu não sabia falar. Eu ficava travado. Ai, meu Deus. Ficava travadinho. Olha, eu tô aqui para mostrar para você. Aí começava. Eu ia abrindo as roupas e ficava caladinho. Ela fez, e quantas cores tem? Quais são os tamanhos? Eles tinham que perguntar para poder soltar. Primeiro mês foi desse jeito. Travado. O segundo mês já começava a falar um pouquinho mais, porque conhecia, aí já começava as brincadeiras que ia se soltando. O negócio mudou foi quando caiu a comissão, porque a gente vendia em fevereiro, mas não recebia em março. Entendi. Só fui receber em maio, e isso eu estava estudando para a prova, tem a prova. Quando eu recebi a primeira comissão, nossa senhora, aí a coisa pirou. Por quê? Certeza. Meu pai tirou a porcentagem dos custos que ele tive da viagem, tirou a parte para casa e ficou a sobra. E ele disse, olha, vou lhe transferir esse dinheiro, tem algumas coisas que você vai precisar fazer. Primeiro, abrir uma conta. Segundo, comprar um celular. A gente precisava de linha telefônica. Isso. Comprar um celular. E terceiro, sua habilitação. Eu fiz, problema resolvido. Quanto que é isso tudo? Ele fez, não sei, eu vou lhe dar um dinheiro para você administrar. A partir de agora, perfeito. Eu não lhe dou mais dinheiro. Você tem o seu dinheiro e você vai administrar. Se no outro mês acabou, o problema é seu. Eu, tá tranquilo. Quanto que é? Letícia, quando ele disse que era R$900, eu fiquei, tô rico, gente.
Eu passava o final de semana com R$10. Tô rico. Agora eu tinha 900. Não teve outra. Peguei o dinheiro, no outro dia, eu lembro que fui com minha mãe no Carrefour. Era comprar a linha telefônica. Minha mãe, vamos comprar um celular? Era minha mãe olhando os celularzinhos de 150 e olhando você? Os de 600. Com certeza. Não teve conversa. Eu disse, mãe, eu não quero esse, eu quero... tenho como comprar esse outro. Não sei se é da sua época, mas o pessoal de casa deve ser da época. Aquele Nelzinho desse tamanho que tinha uma bolsinha de couro e botava aqui na lateral. Perfeito. Ainda da sua época não, mas era o Nel. Mas eu me lembro assim, já vi em algum lugar. Então eu comprei aquele pequenininho. Foi meu primeiro telefone, paguei à vista, fiquei ainda com 200, gastei 50 para fazer a carteira de habilitação, tudo. No final das contas eu tinha R$100. Ainda sobrou, você fez o que seu pai direcionou e ainda tudo. Sobrou. Ainda tinha R$100 para passar um mês. Que maravilha. Então lembra, eu passava o mês com R$40 e agora eu tinha o dobro. E aí como é que ficou a sua cabeça? E a Marinha? Essa foi a primeira, isso foi em maio. Em junho, no mês de vendas, o mês de junho é o mês onde a gente mais recebe, porque o faturamento de maio ele é alto, porque junho é São João. Sim. Então é um mês que as pessoas vão receber mercadoria, então o faturamento foi mais alto. E eu recebi 2.000. Então, para fazer a prova, eu já sabia que, no dia 25 de maio, eu já sabia quanto mais ou menos eu ia receber. Então, minha cabeça para a prova era zero. Você queria fazer... Mas fui lá e fiz a prova. Passei no primeiro instante, estava eu e um amigo fazendo, passamos no primeiro instante. Mas dali em diante eu já não tinha mais pique para o segundo, para a segunda prova, porque era dividido por matérias. Aí foi embora. Comecei a trabalhar. Aí ganhei gosto, comecei a ganhar. Não fiz a segunda prova, mas já foi... Não passei, na verdade quase passo. O ponto de corte era 6, fiz 5.5. O meu amigo passou. Ele passou e foi para a escola de aprendiz de marinheiro. E eu toquei a vida como representante. Esse ano terminou. Quando começou o ano inteiro, eu cheguei para o meu pai e fiz, pai, a gente está trabalhando errado. Veja que agora eu já estava gostando do dinheiro. Eu estava gostando de vender. E outra, eu já estava, vamos chamar assim, né? Gaiatinho, eu já estava conversando onde chegava. Eu já não tinha aquele bloqueio de chegar numa loja nova para prospectar e ficar sem saber o que falar. Eu já chegava e falava. Aí eu falei para o meu pai, a gente está trabalhando errado, a gente precisa se separar. Você precisa chegar numa loja e eu tenho que ir para outra. Porque se a gente chega os dois no mesmo ponto, a gente perde de vender, porque ela vai comprar de você e vai achar que comprou da família e não precisa comprar. E a gente entrou num certo confronto nesse momento, que disseram errado, certo, certo, errado, errado, certo, certo, errado. E de janeiro até abril eu fui batendo e mostrando. Aí foi tanto que ele encheu o saco e fez, tá bom então, você agora vai tomar de conta. Vai abrir sua firma e vai começar a viajar para poder fazer isso. Eu disse, ok, fantástico. Só que eu precisava de um carro. Isso. Eu precisava de um carro. E você viajava com ele. Aí minha mãe tinha um Uno, eu fiz, pai, o que a gente pode fazer? Aí ele fez, olha, eu vou pegar o Uno, a gente vai lá na concessionária, você vai ter um Uno 0. Só que eu não vou gastar nada. Minha parte é dar o carro da sua mãe de entrada. O resto é seu. Eu ganhei um talão de 48. Um presente. 48 parcelas. Tal bicho. Maria. Lindo, maravilhoso. Quando eu olhei, eu fiz, isso aqui é meu. Mas tive o meu primeiro carro 0. Meu pai até disse, eu comecei no Fusca, tu tá começando no Uno. É uma bala. Já começou na vantagem. A gente ainda viajou até o meio do ano, juntos, na virada de coleção, aí a gente foi para o individual. Quando eu vou para o individual, aí foi o que aconteceu. Eu estava ali na 18 para 19 anos, eu comecei a destacar na frente dos representantes. E com 19 anos eu recebi a primeira proposta para ir para a empresa de calçados. E foi interessante, porque essa empresa de calçados foi uma empresa que eu tenho um carinho enorme, enorme, enorme. Passei 9 anos nela, aprendi pra caramba com ela. Bacana. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que na primeira convenção de venda deles, que eu fui, eu me assustei, porque quando eu cheguei lá, tinha 60 representantes, o mais novo era o Tiaguinho com 19. Nossa, 19 anos é muito novo. As pessoas perguntavam, ele é filho de quem? Ele é filho de quem? Porque o representante mais novo, me tirando, o mais novo tinha 36. Você era muito jovem. Eu com 19 já estava lá. Muito jovem. Gaiato. Gaiato.
E foi o primeiro ano nela, foi fantástico, porque ela tinha um trabalho aqui feito, mas eles queriam mais e eu consegui entregar. No ano seguinte, na convenção, eu já não era aquela pessoa que ninguém dava nada por ela. Entendi. Eu já era o representante de destaque. Já se destacou. Então, eu já começava a me posicionar. Comecei a gostar cada vez mais da venda. A venda começou a me destravar, porque a comunicação ela vai muito do ambiente onde você está. Com certeza. Enquanto eu estava num ambiente que não me forçava a sair da minha zona de conforto, eu estava ali. A partir do momento que eu fui para a venda, foi um 360. Eu comecei a falar. E quando a gente viu os ganhos, aí é que a gente falava mesmo. Isso. Soltou, né? Assim. Soltou. Os anos foram passando, marcas foram chegando, marcas grandes, mas eu tinha um desejo de trabalhar na época na maior marca do segmento infantil, que é a Lilique Tigo. Sim. Eu tinha esse desejo de trabalhar. Mas eu estava trabalhando ali, forte, outras marcas. Depois de alguns anos, já aí com 10 anos de estrada, surgiu a oportunidade. O gerente chegou para mim e fez: Thiago, a gente vai fazer uma mudança no quadro de representantes e a gente vai ter um representante exclusivo só no Rio Grande do Norte da Lilique Tigo, porque o Rio Grande do Norte ele é dividido por 3 representantes. E agora vai ficar só um. E eu queria saber se você gostaria de assumir o desafio. Eu olhei assim pro olho dele e fiz: rapaz, eu não só aceito, mas também como eu estou realizando o objetivo, porque eu tinha traçado que queria chegar nessa marca. E ali foi o meu, vamos dizer assim, o meu ápice, a minha montanha. O ápice dessa montanha foi justamente chegar nessa marca. Foram 3 anos e meio fantástico dentro dela, aprendendo pra caramba, porque eu fiquei exclusivo, a gente fazia showrooms, era um trabalho bem diferenciado, público alto. Os pedidos eram de valores também bem diferentes. Imagino. Só que... Era um sucesso. Hoje ainda é, mas nessa época aí, nossa, era o auge. Toda criança era queria uma Lilica ou queria um Tigo. E lá na minha casa, nesse período eu estava morando só, era engraçado que os vizinhos do condomínio sabiam e aí iam lá, compravam um monstruário. Eu tinha um monstruário que era coisa absurda de era o auge mesmo. Só que essa montanha travou. E eu não botei outros objetivos. Sim. Então é o que eu chamo que eu cheguei no platô e do platô eu comecei a cair. Eu já comecei a não ter mais aquela vontade de bater meta, aquela vontade de vender. Eu saía toda segunda-feira com sangue nos olhos. Agora eu já não estava levantando com preguiça, já não tinha aquela disposição, pegar as malas, já era um negócio mais complicado. E foi aí que eu comecei a namorar com uma menina nessa época, e ela estava fazendo um processo de coach. Sim. E eu nem sabia o que era isso. Só para eu Qual a idade? Nessa idade agora você eu já estava com 30 e alguma coisa. Você já tinha 30 e alguma coisa. 32 anos já estava nos 32. Focou todo esse tempo nisso, chegou no auge, e aí nessa época que você já cheguei na Lilica, eu cheguei na Lilica com 29 anos. Entendi, só para eu me sintonizar aqui das datas. E mais uma vez, era o representante mais novo da marca. Ainda era, né? Era o mais novo da marca. Foram 3 anos nela e no finalzinho dela, do terceiro ano, eu comecei a ter faltar esse gás para trabalhar. Eu estava namorando e ela estava passando por esse processo de coach. E eu estava falando para ela: olha, tô perdendo o gás, não está mais brilhando os olhos, eu tô tendo dificuldade para bater metas, coisa que eu não tinha. Ela fez: por que você não faz o trabalho que eu estou fazendo com o coach? Explicou tudo, eu fiz. Nunca tinha feito nenhum trabalho de autoconhecimento, zero. Tudo foi de forma espontânea, natural que ia pegando. Ela fez: bora. Fiz o processo. Foram 3 meses. Nesse período eu fiz algumas coisas que eu não fazia. Um exemplo, nesses 3 meses eu li 6 livros. Sim. Coisa que eu nunca tinha lido. Fugia da sua rotina, né? A sua rotina era viajando, era... Leitura zero, porque eu não tinha como referência, não tinha nada. Isso. E foi aí que a gente peguei essa parte de leitura. Foi trabalhado muito autoconhecimento, algumas coisas de crença. Passei a entender o que era crença, pensamentos, a forma, o ambiente, as pessoas. E ali eu tomei a decisão de sair da Lilique Tigo e começar do zero com outras marcas. Eu digo: vou sair daqui e vou começar do zero. O desafio foi grande, mas era justamente para ver essa nova montanha que eu ia subir. Só que quando eu saio da Lilique Tigo e começo do zero com 3 marcas, eu comecei a trabalhar diferente por conta de todo o conhecimento que eu tive. E eu comecei a ter visões diferentes. Eu comecei a participar de eventos, de cursos. Né? Eu comecei a abrir mais o meu leque de repertório.
foi num desses eventos que eu estava participando que eu disse, eu tenho que fazer mais do que um representante faz, que é só vender. Agora eu vou começar a capacitar essas pessoas. Então eu comecei a treinar as vendedoras e muitas das vezes até a orientar os donos de lojas para que eles tomassem certas decisões, campanhas e tudo mais. Bacana. E foi dessa forma que eu comecei a ir para a área de humanas, de desenvolvimento humano. Depois disso, eu fiz a formação de PNL, fui para São Paulo, passei 5 dias fazendo a formação de PNL, foi algo assim surreal, a ver como é que é a estrutura e a aplicação. Depois eu fui para a formação de coach. Então fiz as 3 formações, iniciante, intermediário e avançado. Depois dela foram vários cursos e imersões que eu fui fazendo, sempre trabalhando isso. E chegou um momento que eu disse, em 2019, agora já em 2019, eu já estava no ritmo de atender clientes, treinar os lojistas e as vendedoras e começando a pegar atendimentos individuais. Aí voltou de novo aquela coisa da estrada, do cansaço. Eu comecei a fazer uma carteirazinha de individuais e alguns treinamentos pontuais aqui em Natal. E eu disse, se eu ficar aqui, vou reduzir a minha renda, vou me ajustar. Com as rescisões, eu vou ter capital para ficar 2020 tranquilo, que é o tempo para poder trabalhar, e a gente toca. E eu tomei a decisão que em novembro eu encerrava o ciclo de coleção, mas também de estrada. Ia começar a trabalhar. Foram muitos anos de estrada. Né? Deve ser muito cansativo. Mas era muito bacana. Todo dia a gente estava num lugar diferente, falando com pessoas diferentes. Cansou porque eu perdi o desafio. O desafio ele ficou. Aí, em 2020, o que aconteceu? Pandemia. Não estava nos planos de ninguém uma pandemia. Não tinha. E tudo foi por água abaixo. Todo o planejamento, tudo foi por água abaixo. A gente teve que se reinventar. E quando foi em janeiro, antes da pandemia, em janeiro, eu tinha entrado num curso de comunicação. Estava surgindo aqui. Eu já queria fazer esse curso, só que era em São Paulo. E é 15 dias, o valor era altíssimo. Porque não é só o curso, é hospedagem, passagem, entre outras coisas. E quando a escola de oratória abriu aqui, eu fiz, caramba, eu quero. E aí entrei, só que veio a pandemia, a gente só foi começar em agosto. Comecei. Agosto, o mercado foi abrindo, foi dando mais oportunidades, aí o negócio foi aparecendo. E no curso, eu vi muitas oportunidades. Porque tinha muita gente que estava travada, que tinha problemas com resultados, tudo. Então, foi uma porta para começar a captar novos clientes para essa nova área que eu estava trabalhando. Quando foi em dezembro, eu estava fazendo processo, tanto que o dono da escola, eu estava fazendo processo de coach com ele, justamente, a gente estava fazendo planejamento dele do ano seguinte. E aí tinha que contratar pessoas para esse planejamento. No primeiro deu tudo certo, que era o do marketing, e o segundo era contratar a pessoa que ia ficar responsável pela parte pedagógica. Sim. E professor ao mesmo tempo. Tudo caminhando, janeiro ele fechou com a menina, ela treinou fevereiro, só que quando foi para assumir a turma, ela deu para trás. Ela se assustou, porque era uma turma de empresários, médicos e outra coisa, ela se sentiu pequena nessa hora. Ela travou. Aí ele rapidamente ligou, preciso de uma reunião imediata. Eu disse, bora. Quando ele abriu, ele contou a história todinha, eu fiz, olha, é o seguinte, você pega, para dar tempo, você vai ter que assumir essas turmas, eram 2 turmas, você assume as 2 turmas, o primeiro módulo, que é o tempo que você prepara outra pessoa. Ele fez, mas quem vai ter capacidade para dentro de 2 meses estar pronto para fazer isso? Aí ele olhou para mim assim e fez, tu topa? Aí eu olhei para a cara dele e fiz, olha, vou ser sério para você, eu não sei nem para onde vai pedagogia, e eu nunca dei aula. Eu já palestra, assim, uma palestra, um treinamento outro, consigo, mas aula nunca dei. Ele fez. Que é diferente, né? É muito diferente. Ele fez, tem 2 meses. Top desafio, e a gente foi para lá, foi para cá, negociou, vamos. Eu comecei. Engraçado que eu nem tinha terminado ainda o curso de comunicação. Eu já estava assumindo a parte pedagógica e a parte de professor. O desafio foi tão bom que, ao invés de 2 turmas, eu fiquei com 5. 5 turmas. Então eu atendia segunda, terça, quarta, quinta e sábado, menos a sexta-feira. Treinamento maravilhoso, né? Foi uma jornada. A prática. Foi uma jornada muito intensa. Teve alguns problemas de desempenho, porque eram 2 funções, que cobrava-se muito das 2 funções. E minha vontade de entregar era alta, era tanto que eu chegava de 8h30 e saía às 10h30. Praticamente todos os dias, menos na sexta-feira. E o sábado eu saía de 12h30, 1h da tarde. Isso foi causando uma exaustão.
É tanto que quando foi mais ou menos em setembro para outubro, finalzinho de setembro para outubro, eu estava com princípios de burnout. Porque eu estava dormindo mal, me alimentando mal e estava muito mal-humorado. Sou uma pessoa muito tranquila, eu gosto demais de paz, mas eu estava ficando irritado com qualquer coisa. Um barulho já me irritava. Se você ficasse batendo a perna, me irritava. Se você ficasse fazendo, me irritava. E eu não nível percebi. de estresse altíssimo, E a gente não vai percebendo. Foi tanto que teve um episódio na escola e eu acabei intervendo. A minha intervenção foi um pouquinho mais dura. E depois eu levei uma cobrança. E foi ali que eu percebi que, opa, não é o Thiago. O Thiago não é de fazer isso. É porque a gente acaba ficando mais ríspido, né? E sem perceber mesmo, mas fica um nível de estresse muito alto. Quando eu levei a cobrança, que eu fui para casa, eu fui com a decisão que no outro dia eu não vou mais trabalhar. Porque para mim tinha dado zero. Não, para mim assim, não era inadmissível uma cobrança daquele tipo. Entendi. Então, para mim, zero. Tanto no outro dia, na segunda-feira, quando eu cheguei, eu parei na frente da escola e disse, esse é meu último dia, eu vou entregar tudo. No elevador, algo veio e fez, não, presta atenção. Aí eu tive, vamos supor, 40 segundos para mudar de opinião. E foi justamente o que eu fiz. Eu fiz, não, vou continuar, mas eu preciso tomar algumas decisões. Então, eu tive que reorganizar a minha agenda e escolher entre os dois. Ou eu fico sendo professor, ou eu fico sendo coordenador pedagógico. Isso. Cheguei, joguei na mesa. Olha, não dá mais para continuar. Eu posso ficar em uma, não em duas. E nesse momento foi que a parte que mais complicou. Porque eu tinha pouco tempo. A gente ia terminar o ano. Tinha que colocar uma pessoa, todo o custo. E ele chegou e fez, vamos fazer o seguinte. Leva até dezembro. Não larga tu não. Eu vou até dezembro. Só que eu vou em ritmo baixo. Como professor, eu vou em ritmo alto, mas como coordenador, eu vou em ritmo baixo. E assim a gente levou, terminou e eu virei. Nessa brincadeira com a comunicação, já se passaram mais de 220 alunos comigo. Eu já peguei alunos que falavam muito bem, mas não se comunicavam. E eu peguei alunos que eram travados e passaram a se comunicar. Trabalhar a comunicação para mim, tem sido assim, algo fantástico, porque não é só técnica. É realmente o autoconhecimento. Quando a gente junta os dois, quando a metodologia ela junta os dois, a gente vê as pessoas desabrochar sem sofrimento. É ruim no primeiro momento, você já experimentou. É ruim subir no palco na primeira vez, você faz, meu Deus do céu, meu coração vai estourar, minha boca está seca, eu vou falar o quê? Mas com a prática, com o ambiente seguro e com as técnicas certas e com apoio, o negócio vai ficando mais fácil, você vai se soltando. E no final você faz, caramba, eu sou outra pessoa. A gente cansava de escutar isso nas aulas. Não é terapia, mas é terapêutico. Ou estou indo para a minha terapia. E as pessoas vêm com muita alegria, mesmo depois de um dia de estresse, cansado, exausto. Aí chegava lá, assim, sabe, morto. Aí no final saía, gente, parece que eu estou recarregado, estou radiante. Não, é isso mesmo. Eu sou a prova viva. Eu chego muito cansada, né? Tem uma rotina cansativa, diária. Mas quando a gente começa a aula ali, é impressionante como eu me sinto bem depois. Eu vou embora feliz. No meio da aula eu já começo a ficar bem, fico bem. E você estava dizendo aí, às vezes a gente sente alguma coisa. Quando eu comecei a aula, apesar de já falar para grandes públicos, de fazer formação, eu tinha uma insegurança na aula, incrível, eu brincava com o Thiago assim, parece que eu chego aqui, eu não sei nem andar, lembra disso? E aí veio a evolução dos seus pares, dos seus colegas ali na sala de aula, e eu lembro sempre do início você falando, gente, daqui a pouco vocês vão se assustar com o nível das apresentações, e é isso, é impressionante como você consegue realmente aplicar, é muito bom, muito bom. O que chama atenção é justamente isso, não é simplesmente técnica. É justamente você pegar o que a psicologia tem e trabalhar dentro do espaço protegido. Então, é uma exposição concentrada, uma exposição que a gente vai com cuidado, porque é um medo que todos ali têm, medo. Então, a gente vai colocando ele pouco a pouco naquele medo, só que ele vai num ambiente seguro. Eu até brinco, sempre vai começar a aula minha, primeiro dia de aula minha, eu digo, olha, seus títulos vão ficar da porta para fora. Aqui eu quero a pessoa. Porque se você vem com o seu título, você vem com um ego muito grande. Peso, então, né? você não vai aprender. E não vai se permitir experimentar.
Porque tem dinâmicas de todos os níveis, tanto a dinâmica que você vai estar exposto sozinho, mas você vai ter a dinâmica em grupo para descontrair, porque trabalhar a comunicação é trabalhar a arte. Então vai ter um pouquinho ali do teatro, vai ter um pouquinho da psicologia, vai ter um pouquinho de ferramentas. E quando a gente junta isso tudo de uma forma descontraída, você aprende e nem percebe que está aprendendo ali. Então esse foi um trabalho que a gente sempre vem buscando fazer em todas as turmas. E foi interessante que um dos alunos que eu tive, nossa senhora, quando eu fui fazer a mentoria dele, eu me assustei, foi o Alexandre. Pronto, já vamos entrar numa parte muito bacana, que é a nossa conexão. Né? Como você se conectou com a Copiedu. Eu sei que foi através de Alexandre, mas nosso público não sabe. Eu queria que você contasse isso, porque é uma história muito interessante. Você tem a admiração de Alexandre. Então, Alexandre, quando fez o curso, ele elogiava muito, ele queria muito trazer isso para a gente, para quem está aqui na Copiedu. Eu acho que a partir daí vocês começaram a criar uma conexão. Queria que você contasse um pouquinho dessa história também. E foi uma história muito bacana, porque para começar a aula a gente tinha que fazer uma mentoria. Para o professor conhecer o aluno e o aluno conhecer o professor. E quando eu peguei o Alexandre, eu não sabia que ele era secretário de educação, não sabia nada. Só me passaram, olha, é o Alexandre, ele vem para vir para a mentoria. E a gente começou a conversar e eu fiquei olhando assim, eu fiz, nossa. Ele falava, não, eu já falo em eventos, eu palestro, eu faço tudo. Aí eu olhava assim para ele e fazia, o que é que você está fazendo aqui? Mas essa que é a parte boa, tanto com o Alexandre, mas também com vários profissionais, que eu peguei professores já, de vários anos de carreira. Mas aquela história, é tudo de forma inconsciente, não tem técnica. E a partir do momento que você começa a conhecer as técnicas e colocar ela em prática, é assustador o salto, a melhoria. Se as pessoas acham que você era bom, agora você fica fora da caixa. Porque uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, a gente é treinado para falar desde pequeno e não se comunicar. Porque as pessoas não sabem as técnicas para se comunicar. A gente só está mais preocupado com as palavras e não em como a gente fala, nossa postura, os gestos, o contato visual. Então, a partir do momento que você entende os recursos e as outras ferramentas que tem, a sua comunicação vai para outro nível, você consegue se conectar com as pessoas muito rapidamente. E o Alexandre foi uma coisa assustadora, as apresentações, a forma como ele se postava. Ele fez, eu quero levar isso para a Copiedu. A gente vai fazer um treinamento em company. Vai. A gente fez o in company, passamos aqui 2 finais de semana. 2 sábados, o dia todo, né, Thiago? O primeiro foi muito cansativo, bom, muito bom. A gente fez até almoço aqui, lembra? Foi muito bom. Foi muito descontraído, a gente pôde trabalhar um pouquinho. E depois desse in company, o Alexandre ficou com essa pulguinha atrás da orelha. Não, eu quero levar para os cooperados da Copiedu, eu quero fazer com que isso chegue para mais pessoas. Isso. E depois disso a gente passou um tempo, foi um tempo assim de negociações, vai, não vai, até que esse ano, 2024, não teve mais jeito. É agora, ou vai ou não vai. Então foi feita a última proposta, os arranjos, e a gente surgiu então a possibilidade de criar o Conexões, que é justamente levar a comunicação para os cooperados. Esse foi o propósito de iniciar. A cooperativa tem vários cooperados espalhados, tanto aqui no estado, mas também no Brasil já. Levar para os cooperados essa habilidade para que eles possam comunicar e ter melhores relacionamentos. Só que a gente não contava que o negócio ia ganhar outras proporções, porque o Conexões não vai ficar só para os cooperados. Ele também vai para todos vocês de casa aí poder acessar de uma forma mais viável, desenvolver um recurso que é fundamental para você, porque você desenvolver a comunicação, você não vai usar só uma semana, você vai levar para a vida. Fico muito feliz, eu acho que o Conexões, eu quero saber qual é o futuro do Conexões e aonde você quer chegar. Você disse aí na sua história que nos momentos em que você chegou no platô ali, você ficou sem perspectiva e que isso não foi legal. Me parece que agora você está num momento de muita perspectiva, de muitas coisas boas que vão vir por aí. Queria que você deixasse um pouquinho a mensagem que você quer para o futuro. O que vem para 2025, para 2030, para 2040? A gente quer fazer Conexões uma escola que possa ajudar as pessoas a transformar a sua comunicação. Mas não só as pessoas, também as empresas e os empresários, porque o Conexões ele não vai ficar só preso às aulas, ele vai ter também o seu trabalho em company, dentro das empresas, porque muitas das vezes as empresas não conseguem dispensar a sua mão de obra para colocá-la ali por muito tempo, quer fazer intervenções mais rápidas. E o Conexões vai ter esse braço também de levar
essa ferramenta para dentro do seu negócio e ali desenvolver a sua equipe para que você possa atingir melhores resultados. O projeto Conexões ele é muito grande, a gente já está aí também com um outro... Vou até adiantar. Eu gosto, não era para adiantar, não. Vou adiantar algo aqui. Vamos, spoilerzinho. A gente estava nos bastidores, já faz 2 semanas que a gente estava conversando sobre isso. O que a gente quer fazer também com Conexões? Conexões vai ter o Conexões Turma, que vai ser o curso de 6 meses. Isso, já vamos falar. Olha, o Conexões, gente, funciona no Colégio Monte, lá no Praia Shopping, usa o espaço do Colégio Monte à noite, não é isso, Thiago? Isso. Inclusive, deixe o contato para quem tiver interesse. Já deixe seu contato, suas redes sociais, para quem tiver interesse no Conexões Turma. O curso dura 6 meses, não é isso? Isso, o curso vai ter uma duração de 6 meses. Uma vez por semana você vai estar indo lá no Colégio Monte para justamente estar na aula, entendendo a técnica, praticando, recebendo feedback, para que você possa ir evoluindo cada vez mais. Depois, tem a opção do Conexões in Company. Conexões in Company é justamente quando a gente vai até o seu negócio, para treinar a sua equipe em determinadas dores que você esteja passando. Ou seja, tem um problema de vendas, tem um problema de comunicação. Então, a gente vai levar ferramentas que vão ajudar a sua equipe, seus líderes a se desenvolverem cada vez mais. Também tem o Conexões Day, que aí é só para você que é cooperado, tá? Então, a gente vai até a sua cidade, a gente vai passar aí com 7 horas de treinamento, onde você vai poder desenvolver também a sua habilidade de comunicação. A gente não vai deixar você longe disso, não. E vem aí a comunidade Conexões. A comunidade Conexões é justamente o quê? Para esses alunos que estão passando pelo Conexões, eles continuarem desenvolvendo suas habilidades. Não só a habilidade da comunicação, que a gente vai aprofundar ainda mais, mas também habilidades sobre gestão, habilidades sobre marketing e entre outras áreas que é muito importante para liderarmos, porque mas eu não sou líder. Não, você é líder da sua própria vida. Sim. E você precisa desenvolver habilidades e principalmente estar no ecossistema que tenham pessoas que te joguem para cima. Então a comunidade Conexões vai ser justamente para isso, para que a gente possa subir esse pilarzinho dentro de um ambiente restrito, porque não vai ser para muitas pessoas, mas que vai dar a oportunidade de você se desenvolver, continuar sua jornada de evolução, também trabalhar seu network e também potencializar o seu próprio negócio, porque vai ter espaço para tudo isso. Só vai ser permitido, tá certo? Para quem passar pelo Conexões. Já estou dentro. Finalizo agora, no final do ano, sou uma candidata. Já vai receber aí a novidade. Muito bacana, Thiago. Muito bacana. Muito bacana a sua história. Você é um professor fantástico, fantástico. Suas aulas, assim, são incríveis. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada pela conversa, por ter contado toda essa história bacana pra gente. Queria que você deixasse seus contatos, seu @ para quem tiver interesse. Eu sei que você grava vários vídeos. Gente, sigam o Thiago. Ele grava várias dicas, vários vídeos, falam de muitas coisas importantes, interessantes, de liderança, de tudo. Muito bacana, eu sempre estou seguindo, sempre estou acompanhando e pegando lá os insights. Deixe seu @ Maravilha. Você pode me encontrar no @ThiagoFBarros. O Thiago ele é normal, não tem o H. Você também pode aí seguir o @Conexões. Lá você vai estar vendo o dia a dia da Escola Conexões. E não esqueçam, hein? 2025 vem aí e é primordial que você se transforme. E para isso, vem para o Conexões. Letícia, obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer estar aqui. Obrigado a toda a equipe aí por nos ajudar a fazer permitir que eu possa contar um pouquinho da minha história. E é sempre espetacular compartilhar histórias que inspiram. O prazer é todo nosso em receber você aqui e ouvir sua história. Eu tenho um presentinho para lhe dar, a Cadu vai me ajudar me entregando aqui. É uma lembrança do podcast, do Ideias que Somam, para você levar para sua casa. Sempre está se lembrando da gente. É uma canequinha dessa. Muito obrigado. Tomando seu cafezinho. Thiago não toma café. Vai tomar um chá, uma água. A gente toma, volta e meia a gente toma um pouquinho ali, outro pouquinho aqui, mas é maravilhoso. Obrigado pelo presente. Obrigada, Thiago, pela presença. O podcast Ideias que Somam fica por aqui. Em breve, mais um episódio. Até lá. Beijos. Tchau, tchau.